Essa é a verdade. Para a graça, né, que nos foi concedida de sermos templo do Espírito Santo de Deus. Irmão, isso é um privilégio. Os anjos não tiveram, né? Foi dado a nós. Somos templo do Espírito de Deus, né? Vasos de barro, mas carregando essa vida preciosa, né? Irmãos, nós pretendemos então tentar um pouco mais sobre esse assunto e para que a gente continuasse o assunto, nós temos algumas imagens aqui e como é que está aí, Duda? Então, vamos passar algumas imagens para a gente compreender um pouco. Está dando para os irmãos verem? Tá, não está? Dá para entender de que se trata, não dá? Eu vou fazer um negócio aqui. Estou pensando em mexer nesse monitor, jogar ele um pouquinho mais para cá, e esse aqui mais para cá, porque aqui está muito longe. Vira só um pouquinho para o lado aí da turma, aí mas tira um pouquinho mais. Assim. Aí. Dá para todo mundo. Alguns poucos ficaram prejudicados, mas acho que no geral deu, né? Eu vou olhar daqui. Irmãos, gostaria de abrir um pouquinho mais na questão, para que a gente compreenda e veja, que na semana passada, tira um pouquinho do som para mim, só um pouquinho. A gente estava mostrando esse tabernáculo, esse projeto de Deus do tabernáculo, o grande tabernáculo que começa no universo e chega até nós, né? Pequenas pecinhas, né, que também fazem parte dessa edificação, né? E aí nós temos esse tabernáculo. Quando a gente olha para esse tabernáculo, o que nós podemos detectar? Aparentemente, porque nós temos aí na figura o átrio primeiro, o átrio exterior, que são essas cortinas brancas que envolvem a casa. O átrio exterior. E depois nós vemos o átrio interior. Nós vemos dois, não é isso? E em função de olharmos e vermos dois, há uma questão que a gente vai ver, que muitos irmãos entendem que a casa é um e que o átrio exterior é outro. Porque quando você olha para uma pessoa, o que você vê? Olhando para mim, estou aqui na frente, representando todo mundo aí. O que nós vemos? Você vê o átrio exterior, a carcaça, né? Olha para fora, você vê o átrio exterior. E como eu estou conversando, como eu estou tendo manifestação aqui, você fala, tem a casa de dentro também. Então você está vendo duas coisas. Então, tem muitas pessoas que eles entendem esse assunto, que o homem, ele é corpo, a casca, e é a outra parte, a casa. E aí, mistura a casa como se fosse uma unidade só. Mas, na verdade, a casa é duas unidades. Ela é composta de dois cômodos. Então, muitos irmãos acham que a casa é uma unidade e que o átrio exterior é outra. Porque eu estou vendo uma casca e estou vendo a manifestação nessa casca. Então, duas coisas. Vamos passar para a segunda cena?
similaridades entre o tabernáculo e o homem. Então, vamos ver esses versículos, que aí está, para que a gente tente entender um pouquinho melhor. Êxodo 25:8, quando Deus está descrevendo o que Ele quer para fazer o tabernáculo, Ele diz assim, Deus que está dizendo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha aqui, a palavra do Senhor, Ele está dizendo para os homens, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Referia-se àquele tabernáculo no deserto, mas também falava do futuro, aquilo que viria a acontecer, que eles não tinham pleno entendimento. Segundo versículo, Atos 7:48, diz assim, o Altíssimo, Deus, não habita em templo feito por mãos humanas. Você está vendo que do primeiro versículo, e me farão uma tenda, um tabernáculo, já em Atos, olha a revelação ampliando, se abrindo, porque o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, o projeto não era aquele era para ser uma instrução do que realmente Deus queria conosco. Embora seja santo, feito por Deus, medidas conforme a que foi mostrada no monte, mas a revelação ia além daquela casa no deserto. O Altíssimo Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso ele está querendo dizer o quê? Que tem um outro templo que ele habita. Conforme cantamos e vemos aqui nesta manhã, nós somos juntamente edificados, casa espiritual, como pedras vivas, sois edificados. Era disso que o Senhor estava falando. Porque quando ele fala da Jerusalém terrena, ele estava aprontando para o projeto maior, que é a Jerusalém celestial. Então, o Senhor, Ele está apontando uma coisa terrena para revelar algo muito maior, que é a sua noiva, né? Que tem a sua própria natureza e vida. Versículo 3, Mateus 1:23. Quando o anjo chega e vai conversar, e ele diz assim, eis, ele está mencionando, né, o texto, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de... O que significa? Você está entendendo? O projeto de Deus é fazer um lugar de habitação onde Ele possa habitar, onde Ele possa viver, manifestar, se expressar. Por isso, o nome do nosso Salvador é Deus conosco, é Emanuel. É a garantia que Ele vai estar em nós, é Deus conosco. No Velho Testamento, me farão um templo para que eu possa habitar no meio deles. Na revelação do Novo Testamento, em Jesus, Ele é esse lugar que veio habitar dentro de nós. E agora nós somos templo do Espírito. Carregamos o maravilhoso Emanuel. Em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Ele veio, nasceu e habitou entre nós. E não só entre nós, mas em nós. E em Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 16, ele fecha esse entendimento. Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que chamada, olha que abertura para nós. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus, vocês são o templo de Deus. Irmãos, imagina que revelação. Tudo aquilo apontava para isso aqui que o Paulo está dizendo. Vocês são templo. Vocês são templo. Pedrinhas vivas. Sois edificados juntamente. Casa espiritual. Por isso que nós precisamos de todos os irmãos. Nós precisamos de todos os irmãos. Cada um com aquele dom, com aquilo que Cristo quis se dar a nós. Um pedacinho de Cristo, um pedacinho de Cristo, um pedacinho de Cristo, junto, para que a gente possa compreender com todos os santos a altura, a profundidade, a largura de Cristo. Um sozinho não dá conta. 2 melhora, mas nós precisamos com todos os santos compreender esse projeto. Porque eu trago uma parte de Cristo, mas cada um dos irmãos também traz uma parte de Cristo. E juntos, todos nós, fazemos parte dessa morada eterna, onde Cristo é o cabeça e nós o seu corpo. Irmãos, é um projeto maravilhoso para toda a eternidade. Se você não está tendo dificuldade de compreender, peça para o Espírito Santo te revelar. Irmãos, isso aqui muda a nossa visão. A compreensão do projeto de Deus muda a nossa disposição no caminhar. Somos templo do Espírito. Então nós carregamos essa vida preciosa em nós, aonde nós vamos. Tudo o que fazemos está permeado com essa vida de Deus. Por essa razão que o Paulo vai nos chamar a atenção para vede prudentemente como andais, porque vocês são templo de Deus. E no templo de Deus não se pode fazer a própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou e nos arregimentou, Deus. Por isso somos templo de Deus. Há uma outra figura. Aqui dá para a gente agora entender um pouco melhor. Naquela figura primeira, nós víamos o átrio exterior e víamos uma casa no interior. Agora, nessa figura, dá para nós percebermos o átrio exterior, as cortinas, e dá para percebermos que aquela casa interior, ela tem 2 cômodos. Tem o primeiro e tem o segundo. O primeiro é conhecido na Bíblia por lugar santo, né? Ou santo lugar. O segundo, o do fundo, é conhecido pelo o Santo dos Santos. Na primeira estava ali a lâmpada, o candelabro, os pães da proposição, o altar de ouro, que era o altar de incenso. O sacerdote, então, entrava nesse lugar todo dia. E ele, então, limpava a lâmpada, fazia aquelas coisas, trocava o pão ali uma vez por semana. Então, ele ali todo dia prestava culto. O incenso era queimado ali dentro. Todo dia ele entrava ali. Mas, lá dentro, depois daquela cortina interior, ficava o Santo dos Santos, onde a arca de Deus estava, onde a presença do Senhor estava, onde o sangue daquele cordeiro, que ia ser imolado uma vez por ano, falando do nosso Senhor Jesus, era colocado sobre a tampa da arca, né? Ficava, ali era o Santo dos Santos. Esse lugar do fundo, o da arca, o Santo dos Santos, ele é também conhecido na Bíblia como o trono de Deus. Ele é o trono de Deus. Quando a Bíblia fala do trono de Deus, está se referindo a esse lugar do santuário. Agora, pode passar, acho que deu para a gente entender. Nessa figura, estou querendo colocar ali
a relação entre o tabernáculo e o homem. O Santo dos Santos, porque o homem, como a gente vê por fora, a gente vê a casca e vê a manifestação. Só que essa manifestação que está se vendo, ela é conhecida por o expressar da alma. A alma é que faz com que eu me mova. A alma em mim, junto aqui no meu corpo, é que faz com que eu me mova, é que faz com que eu me expresse, é que faz com que eu tenha sentimentos e sejam percebidos os sentimentos. Então, quando eu dou um abraço no irmão, eu estou manifestando um sentimento através do corpo. O corpo, então, está subjugado, né, pela alma para manifestar os sentimentos da alma. Entendeu, irmãos? Mas muitos irmãos têm dificuldade de compreender que foi colocado no nosso mais interior uma outra coisa, o espírito do homem. O espírito do homem. E muitos fazem mistura entre o espírito do homem e a alma do homem, e acha que os dois é uma coisa só. É aquela visão externa que só vê aquela casinha. Mas quando você entra para dentro da casinha, o tabernáculo, lá tem 2 cômodos. O santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos é esse lugar aonde Deus vai manifestar. A pessoa que ainda não tem a Jesus como seu Salvador, por causa da queda, o espírito do homem está apagado. O candelabro está apagado. Não tem nada ali, está apagado. Ele tem a alma que se manifesta e tem o corpo, mas o espírito está apagado. Quando então ele se rende ao Senhor, quando então ele reconhece a Jesus como seu Salvador, o Senhor vem e acende lá no interior dele o espírito. E agora o espírito chegou ali, sentou naquele lugar, e agora ele vai governar o homem de dentro para fora. Quando nós lemos na semana passada sobre o tabernáculo, lembra que tudo começava pela arca, pelo mais interior, depois o santo lugar e depois o átrio. Nós, os homens, começamos de fora para dentro. Deus começa de dentro para fora. É a vida de Deus que vai pôr em ordem a nossa vida. Por isso que não é o nosso fazer que vai trazer Deus. Não é o nosso muito fazer. Lembra do texto? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Começa lá dentro, irmãos. Começa lá dentro, debaixo da ordem e governo de Deus. E o propósito de Deus é que esse Espírito, encontrando em nós obediência, comece a manifestar o céu na terra. A nossa alma, então, estará obediente ao Espírito, e ela vai obedecendo ao Espírito, e o corpo vai manifestando o Espírito. Está entendendo? Ele vai por dentro e vai permeando, passa a alma, chega no corpo. E o corpo agora manifesta a vida do céu. Por isso que os discípulos de Jesus, lá em Antioquia, deram um testemunho tão Como é que é a palavra? Primoroso. Que os outros começaram a ver o céu na terra. Falou, opa,
Como é que é mesmo o nome do que você prega? Jesus, Jesus o Cristo. Então vocês são os cristãos, vocês são igual a Ele. Então a igreja, por manifestar o céu na terra, foi reconhecida como do céu. Mas tudo começa lá dentro. O Santo dos Santos fala do Espírito, aonde Deus nos fala a nós, aonde temos comunhão com Deus. Depois fala do santo lugar, aonde tem aquelas coisas, tem aqueles movimentos, as coisas que acontecem. Fala da nossa alma. E por fim, o átrio fala do nosso corpo, que está exposto a todas as intempéries, sol, vento, tudo aquilo ali, cheio de contato, cheio de sensores, percebemos tudo. Acontece que na queda, nós ficamos avariados. E aí, passamos agora, naquela queda, a ser um servo de Satanás. E aí o bem que eu quero fazer, eu não consigo mais. Olha a luta. Quero servir a Deus, mas eu encontro nos meus membros uma força que me atrai para fazer outra coisa. Resistir a Deus, ao amor de Deus, não ser obediente, rebelde por natureza. Aí começou a guerra. Mas o único jeito dessa guerra ser vencida é deixar que o Espírito de Deus encontre lugar em nós e manifeste a sua vida, contamine a alma e vai para o corpo. Irmão, se isso não acontecer, nós seremos crentes carnais, porque não fazemos a vontade do Espírito, e sim a vontade da carne. Nós somos homens vendidos ao pecado, mas agora foi despertado no nosso interior o lugar onde Deus habita, a vida de Deus. E é essa vida de Deus que nos capacita a viver o céu na terra. Não é a nossa própria força, é a vida de Deus que está lá no interior, sentada no trono. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, porque senão o mais interior apaga, e aí a gente já não sente mais nada, né? O pecado já não mais faz nada, a luzinha não acende mais nada, porque morreu, apagou. E aí nós achamos que podemos ser crentes isolados, quando a própria Bíblia diz que aquele que vive solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. Vamos passar mais um pouquinho. Presta atenção nessa figura. Tabernáculo, nós temos o átrio, que era a parte exterior, o lugar santo, os santos dos santos, que corresponde, na figura do homem, o átrio ao corpo, o lugar santo à alma, e o santo dos santos, o espírito. Temos então esses versículos para lermos. Porém, antes eu quero ler com os irmãos outros 3 versículos. Primeiro, pode deixar aí, não tem, ou passa o versículo se você quiser. Primeiro versículo, os irmãos, abra comigo, em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 fala o seguinte, preste atenção o que diz. E o mesmo Deus de paz, Deus de paz, o inimigo é Deus de guerra, Deus minúsculo, Deus de guerra, esse é Deus de paz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, vos torne como no projeto dele original, puro e santo, vos santifique em tudo. E aí ele diz, e o vosso espírito, lá do interior para o exterior, alma e corpo, viu?
Viu os três aqui? Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Plenamente irrepreensíveis. Templo de habitação de Deus. Viram aqui? O espírito, alma e corpo. Outro versículo que está em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus é mais penetrante do que espada, qualquer espada de 2 gumes. Uma espada que corta dos 2 lados, igual uma gilete, corta dos 2 lados, corta para frente, corta para um lado, corta para o outro. Diz que a palavra de Deus é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é tão afiada que ela vai naquele lugar e quase que imperceptível. E ela atinge e separa o que é alma do que é espírito. Por que, irmãos? E mais, né? E das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra do Senhor faz isso. Quando a gente converte ao Senhor, muitas das vezes nós temos dificuldade de perceber o que é espírito do que é alma no nosso mover. Então a gente confunde muitas das vezes o que é alma como sendo do espírito, quando na verdade alma é alma e espírito é espírito. Você quer ver o negócio? A nossa alma, ela é sensitiva. O nosso espírito, ele é intuitivo. Então, quando a gente vai num hotel, um hotel que ele é preparado para casais, como é que ele é preparado e ornamentado? A luz é mais suave, coloca uma luz mais amarela, para tudo ir mexendo com as emoções. Bota umas flores, bota uma água, um perfumezinho, para aquilo mexer com as nossas emoções. E aí, né, a gente já entra para lá chorando, porque mexeu com as nossas emoções. Pega um irmão que está ali, vamos pegar a figura do Alessandro que está ali, mas pode ser qualquer eu ali. Boto a mão no teclado ou no violão, no instrumento, eu sei os acordes, eu sei tocar, e começo a tocar e falar palavras aqui maravilhosas. Ah, você agora, isso aí é onde você está. E aí daqui a pouco eu começo a chorar. Ele mexeu com a nossa alma, ele tocou na nossa alma e fez a gente manifestar as nossas emoções. E aí, se nós não estivermos atentos àquilo que muitas vezes não é do espírito e é só da alma, a gente começa a reputar como do espírito. A reputar como do espírito. Entendeu? Mas à medida que nós vamos desenvolvendo no Senhor, nós vamos aprendendo que uma coisa é a alma, outra coisa é o espírito. E que minha alma tem que estar sujeita ao espírito. Para tocar a Deus, ela tem que estar sujeita ao espírito. 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Irmãos, para mim é uma figura muito tremenda para falar da alma na Bíblia. Está no perfume que era feito para Deus. O perfume, quando fala em perfume, o que é que vocês pensam? Sentimento, não é? Perfume, na hora vem no nariz, incomoda a gente, passa, deve vir o pescoço para saber quem que está passando, né?
perfume feito para Deus. A Bíblia diz que aquele perfume feito para Deus não poderia ser feito para homem algum. Nenhum homem poderia fazer para si o perfume que era feito segundo a receita dos céus. Era só para Deus. Só Ele poderia sentir aquele cheiro. Era para Deus. Não era para nós. Então, irmão, quando eu estou tocando um instrumento, se eu não tomar cuidado, eu levo os irmãos para a alma e não os levo a tocar no espírito. Olha o perigo. Por isso que não é função nossa na igreja vir querer cantar o que eu gosto. Mas nós temos que conhecer qual que é o sentimento de Deus para aquela reunião, para fazer segundo a sua vontade e não a minha. O perfume não é para mim. As nossas orações não podem ser as nossas orações. Se pedirmos alguma coisa segundo Ele vai nos responder. Não é para nós. As nossas orações, elas não podem ser outro perfume para nós cheirarmos. A pregação da palavra, o testemunho nosso diante do Senhor, a pregação do Evangelho, o que for, irmão, nós temos que tomar cuidado para aquilo não virar algo que vai nos ensoberbecer, vai nos fazer sentir o cheiro daquilo. Aquilo é para Deus. Ele é quem tem que receber a glória, não somos nós. Então, toma muito cuidado quando a gente diz assim, não gostei do culto hoje. Ô irmão, quem tem que gastar é o Senhor. Agora, se você tiver igual a Ele, você vai gostar. Agora, se você não tiver igual a Ele, você não vai gostar. O culto, nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Nós não viemos aqui para ser espectadores e nem ouvintes somente. Mas nós viemos aqui para junto, como pedras vivas, edificarmos juntos um culto ao nosso Deus. Então, em 2 Coríntios 5, de 1 a 4, diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre, o átrio, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, o que acontece? Nesse tabernáculo, gememos. Vocês já viram porteira velha, que fica exposta às intempéries do sol e da chuva? Quando você empurra ela, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial, ficar livre desse corpo do pecado. Se todavia formos encontrados vestidos com os atos de justiça dos santos e não nus, aconselho-te de mim que compre, colírio, ouro e vestes. Mas Laodiceia achava que estava vestida, mas ela não estava vestida. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. Revestidos. O espiritual tomar conta, para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal ser absorvido pela vida. Nós aguardamos esse momento. Nós aguardamos o nosso corpo, e não somente o nosso corpo, a natureza e toda a criação de Deus aguarda que esse mortal seja revestido pela vida. Ô irmãos, está prometido. Está prometido. Vai acontecer. Então, vamos ler aqueles versículos ali
que está primeiro em Romanos 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o quê? O vosso corpo, como o quê? Como sacrifício vivo. Corpo, de fora, átrio. O que é que tem no átrio? O altar, onde vai fazer o sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, o átrio, como o quê? Como sacrifício vivo. É lá que se faz o sacrifício. Aqui nós temos que fazer ela obedecer ao Espírito. Vosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto o quê? Não é almático, não? Não é almático, é racional, é com entendimento. A gente é salvo por uma decisão. A gente é salvo porque a gente escolhe andar com Cristo. A gente escolhe não mais querer andar com o pecado. Por isso que o culto é racional. Você pensa, não é aquela coisa que você cai e fica dormindo ali sem saber o que está acontecendo. Mudou nada. O culto é racional. Você tem entendimento. Quando você fala Senhor Jesus, você sabe o que você está falando. Não é como quando você pega uma pessoa endemoniada, que ele fala um tanto de coisa e não sabe nem o que está falando muitas vezes. Não, o culto a Deus é racional. É aquele lá primeiro lá. Átrio, corpo, Romanos. O que está escrito ali? Parte exterior, visível, onde ocorrem os sacrifícios, nossas ações e comportamentos. Corpo, visível. Depois vamos para o segundo texto, falando sobre a alma. Ali diz, a luz, a candeia, né, o candelabro. Ali há alimento, os pães. Ali há oração, o altar de incenso. Emoção, mente e vontade, respectivamente. Então vamos ler o versículo que fala desse santo lugar, que está em Salmos 42, 2. Presta atenção. A minha alma, o salmista está dizendo, a minha alma, ele não falou o meu espírito nem o meu corpo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? Ele tem sede de Deus, ele tem sede do Deus vivo, e aí ele diz, quando irei e me verei? Quando? Aonde? Perante a face de Deus. Voltamos para a figura do tabernáculo. Você tem, dentro da casa, você tem o santo lugar, e no santo lugar tem uma cortina que separa o santo lugar do santo dos santos. E ali, na frente daquela cortina, tem o altar de ouro, que é onde coloca o incenso, para fazer as orações. E o que o salmista está dizendo? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei? Onde que ele quer se ver? Perante a face, diante daquela cortina. Perante a face de Deus. Naquele lugar, vizinho do Santo dos Santos. Era ali que ele queria estar, que era ali o lugar que ele se permitia. Aí, temos então o terceiro versículo, que está em 1 Coríntios 6,17, que ali diz ali, Santo dos Santos, no homem, corresponde ao Espírito, e os versículos, ali diz, presença e comunhão com Deus, o trono da graça dentro de nós. Irmãos, é para gerar temor, mas é gerar alegria também. Por isso que a Bíblia diz, tende, pois, irmãos, ousadia, está dentro de nós, ousadia para entrar
Santo dos Santos. E ali ter comunhão com Deus. Entrar com ousadia, não sem temor. Aí diz aqui o versículo, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor, ele é ele é um Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Bateu a chave com a fechadura. É um Espírito com Ele. Entendeu? Ah, irmão, você encontra umas pessoas aí que é até interessante. Olha, você tem que ver, eu tenho uma fé em Deus, nem Deus tem. Mas ela acredita. Você quer ver mais? Irmão, estou passando uma luta, né? Estou passando uma luta, estou passando uma tribulação. Ó, vai na fé. Deus já te abençoou, mas quem te falou? Deus te falou para você falar isso para Ele? Se não falou, não fala não. Já deu certo. Né? Tá igual aquela música, né? Vai dar tudo certo. Irmão, esse vai dar tudo certo é no sentido, você não vai perder, você vai ganhar. Irmão, mas e se o vai dar tudo certo, que é segundo a vontade de Deus, não for o que a gente está esperando? Né? Nós temos que entender isso. Então, irmãos, quando alguém pedir um favor, um serviço, uma oração, seja cristão, né? Não seja carnal e fica plantando chavão, não. Seja cristão. Vou orar, irmão, e ora, né? Mas não fica falando o que Deus não falou, não, porque senão a pessoa acredita naquilo, e aí, não acontece, mentiu. Falso profeta. Aí é mais sério, né? A Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca, até as mentiras espiritual. Então, é isso aí. Então, tem mais outra figura, Duda? Tem mais uma? Olha ali. No corpo, nós temos então essa recepção, esse tato de sentir, né? Um instinto de preservação, né? E as nossas expressões no corpo. Assim a gente percebe ele. Na nossa alma, nós temos então a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Essas são características da nossa alma. Agora, no espírito, nós temos ali a intuição, a consciência e a comunhão. A nossa comunhão não pode ser na emoção, na mente, na vontade, porque não é comunhão. A comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então ela acontece aonde? No Espírito. A comunhão é no Espírito. Por isso que nós podemos fazer qualquer coisa. Se estivermos no Espírito, Deus recebe glória. Mas nós podemos fazer também qualquer coisa. Se estiver na alma, na mente, na vontade, na emoção, só nos arranjos, não sai da alma, não ataca o espiritual. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado, porque o nosso culto é racional. E a nossa alma, ela tem que estar submetida ao Espírito. Por isso que nós temos que estar conectado com Deus, para fazer o que Deus está pedindo de nós. Passou? Acabou? Acabou? Tá bom. Então, olha comigo aqui, em Filipenses 3:20, diz assim: mas a nossa pátria está nos céus. Opa! Ele já cantou a pedra. Mas a nossa pátria, nós que somos cristãos, ela não está aqui na terra, ela está nos céus. Então, se ela está nos céus e não está aqui na terra, irmão, nós temos que tomar cuidado para mover aqui na terra. Se nós formos encontrados querendo conquistar a terra,
já está um indicativo que nós estamos fazendo a escolha diferente, errada. Nós podemos andar na terra, possuir as coisas da terra, sem contudo aquilo dominar a gente. Mas, se qualquer coisa dessa terra dominar a gente, nós já estamos andando errado, já perdemos. Porque a nossa pátria não é a terrena, é a celestial. Esse é o nosso chamado agora. De onde também aguardamos dos céus, né, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, que bacana, olha aqui. Que transformará o corpo da nossa humilhação, o corpo do pecado, o corpo da humilhação. Jesus Cristo, quando vier, por isso que nós aguardamos Ele. Nesse momento que Ele vier, o que vai acontecer conosco? O nosso corpo de humilhação, o nosso corpo corruptível, esse corpo que está preso ao pecado, será transformado, quando? Da vinda de Cristo Jesus, naquele momento, do arrebatamento, nosso corpo será transformado. Ficaremos livres do corpo do pecado. Graças a Deus. Para ser conforme o corpo de quê? Da sua glória. O nosso corpo será como o corpo de Cristo. Então alguns irmãos falam: irmão, tá bom, e depois que eu morrer e tudo, como é que vai ser lá no céu? Lembra de Jesus? Depois que ele morreu, ressuscitou e esteve entre seus discípulos? Me dá um pedaço de peixe, me dá um pedaço de pão, deixa eu comer para vocês verem que eu não sou um espírito como vocês estão pensando. Ele comeu com eles. Ele conversou com eles. Vede as minhas mãos, aqui os cravos. Ele esteve com eles, conversou com eles, andou no meio deles, ele se dava a conhecer. Aquela é a figura do que haveremos de ser quando tivermos o corpo transformado. Irmão, eu vou conhecer? Claro, irmão. Lembra que quando chega diante de Deus, e o Senhor, a primeira fala que dá para eles é o seguinte: vocês não vão mais ter fome aqui, pequeno rebanho. Aqui vocês não vão ter mais lágrimas. Aqui você não vai sentir mais dor. Você sabe por que ele está falando isso? Porque eles vêm de um lugar aonde passaram fome, aonde sentiram dor, aonde choraram, aonde foram machucados. Esse rebanho chega diante de Deus e a palavra de consolo que eles recebem é: acabou. Vocês não vão chorar mais. Vocês não vão sentir dor. Aqui é outro lugar. Irmão, para que Jesus falaria isso para os seus, se não fosse para consolá-los? Se não fosse porque eles têm lembrança? Olha aqui. Terminando o versículo, né? Para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Vou ficar livre, irmão. Ficar um velhinho serelepe. Santo, sem negócio do pecado. Todos nós. Então lá no céu não tem problema você chegar velhinho, não. O Senhor é descrito como um ancião de dias, cheio de vida. Romanos 8:23. E não só ela, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, esperando a adoção. Quando é que a nossa adoção se completará? A nossa adoção, porque hoje somos adotados, filhos de Deus por Jesus. Mas a nossa adoção vai se completar um momento. Quando ela se completa? Quando da redenção do nosso corpo. Teremos o corpo semelhante ao dele. Entendeu? Então, esse é o projeto de Deus do que vai acontecer com a salvação do nosso corpo. Naquele dia, quando subirmos, teremos o nosso corpo transformado. Aí nosso corpo
é o processo de salvação do nosso corpo. Mas tem mais. Em Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, irmãos, porque naquele outro texto que nós lemos aqui, de Filipenses 3, versículo 20, ele fala assim, que a nossa pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Nesse versículo aqui de Romanos 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Vocês não têm que ser desse mundo, porque a sua pátria está, Filipenses 3, no céu. Então nós não temos que ser terrenos. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da mente. Da mente, não é do corpo. As plásticas que a gente faz, igual o meu plantar de cabelo, é do corpo. Vai ficar tudo, vai ser, naquele dia vai mudar tudo. Queimar o que não tem que ser. Vai queimar, vai ficar muito melhor, né, Wellington? Mas a nossa alma, irmão, não tem como fazer plástica nela. Nós temos que fazer o exercício de ser transformado, segundo a vida que está plantada dentro de nós. Então ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual que é o parâmetro da transformação? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. A nossa alma, ela tem que ser conformada à vontade de Deus. Entendeu? A nossa alma tem que ser conformada à vontade de Deus. Aí seremos espirituais. Outro, 1 Pedro 1, 8, 9. A quem, não havendo visto, amais, a Jesus, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Presta atenção nessa última frase. Alcançando o fim da vossa fé. Qual que é o objetivo da fé? A salvação da vossa alma. Então, o processo de santificação, que depois que nós nos entregamos a Jesus, começa em nós. E que processo é esse? Fazer morrer a natureza carnal e desenvolver a vida espiritual. Pensar nas coisas de cima, onde Cristo vive, porque é de lá que nós somos. Deixa as coisas dessa terra, se apega nas coisas de Deus, se agarra no alto, não fica querendo fazer buraco na terra e travar as presas. Não, anda livre, vai para o céu. É isso que ele está dizendo. Esse processo, a Bíblia chama de santificação da alma, que é o que todos nós estamos fazendo hoje, negando a nossa própria vontade e recebendo a vontade de Deus. O que está acontecendo? Os irmãos, cada um de nós, vamos ficando mais parecido com Cristo. Ah, eu não aguento desaforo. Aí o outro chega agora e bate na cara dele. O que aconteceu? Ele ficou bundão? Não, ele foi transformado. Ele agora é espiritual. Ele roubava, ele parou. Por que aconteceu com ele? A polícia deu um cacete nele? Não, ele aprendeu que agora ele tem que ser como Cristo. Tem que ser generoso, ele tem que ser amável, ele tem que ser dócil. Ele não pode ser iracundo, ele não pode ser rancoroso, raivoso, porque isso não tem em Cristo. Ele agora é cristão, ele agora se manifesta na terra como Cristo. Ele agora está no processo de transformação, santificação. A alma está sendo governada pelo Espírito. Entendeu? E Romanos 8:10 diz o seguinte: e se Cristo está em vós, olha aqui, olha, se Cristo está em vós, viu, Neco? Se Cristo está em você, o que ele diz? O corpo, na verdade, está morto. O corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Por isso que lá em Coríntios, capítulo 5,
Ele está dizendo, morrendo, mas ficando vivo. Para esse mundo morrendo, mas para Deus, pedras vivas. E no próprio ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que somos o quê? Filhos. Quem é que fala que você é filho? Não é uma pessoa. Você sente que agora você é filho. Você sabe quem é seu pai. Quando você fala assim, ora, ele abre a boca e fala assim, pai. Primeira coisa que ele fala é, pai. Entendeu? Porque o Espírito que foi plantado em nós testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. Mesma natureza. Agora, antes de ler esse Yuta aqui para fechar, eu gostaria que a gente lesse em 1 Pedro, capítulo 3, vou usar essa figura aqui de 1 Pedro, capítulo 3, para que todos nós aprendamos a mesma coisa. Versículo 1 diz o seguinte: semelhante, da mesma forma, porque ele estava falando antes para os homens, da mesma forma, daquilo que nós falamos para os homens, estamos falando para vocês agora, mulheres. Então a palavra aqui é para os dois. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E maridos, seja sujeito ao Senhor. Olha que bacana. Não vai dar problema. Para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Continuemos. Considerando a vossa vida o quê? O que está escrito aí? Considerando a vossa vida, hein, irmãos? Casta, de castidade, de simplicidade. Considerando a vossa vida simples. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o viver modesto, o viver simples, ele vai permitir que essa vida manifeste e atinja o coração daquele que não tem o Senhor como seu Deus. Entendeu? Aí ele fala mais. Em temor, né? E olha o versículo 3. O enfeite delas, não seja o quê? O exterior. Irmão, a gente sabe que é da natureza feminina. O arrumar, o embelezar. Irmão, e é bonito, né? É bonito. Né? Uma irmã toda arrumada, cadê minha esposa? Ela ali. É bonito. Eu estava falando ontem, não sei com quem foi, não sei se foi com o João Marcos, ele estava falando assim, ó, se o mundo fosse feito na perspectiva só masculina, ele era quadrado, e igual um deserto, para não dar problema, não ter que capinar, limpo. Mas o mundo, ele tem esses detalhes da natureza feminina. Nenhuma folha é igual à outra. Nenhum capim é igual a outro. Nenhuma flor é igual a outra. Elas divergem no perfume, na beleza, nas cores. Então, irmão, o Senhor manifestou quem Ele é no homem e na mulher. E Ele fez o mundo com todas essas variedades, mostrando isso. Agora, o que não pode é a mulher querer mover o mundo. Que é a mulher que move o mundo, você sabe, né? Homem, se deixar, ele compra pouca coisa e está resolvido. A mulher, se deixar, ela, não, mas está bonitinho, vamos comprar mais esse, para botar aqui um negócio aqui, botar um outro, botar não sei o quê, e enfeita, né? E no final dá tudo certo. Mas o excesso é perigoso. O excesso é perigoso. Eu tirei do Pedro, João. O excesso é perigoso. Então ele está falando aqui é do excesso, tá bom? O enfeite delas não seja o exterior. Ela não pode se agarrar em querer somente parecer bonita, isso, aquilo. Não.
como frisado de cabelo, né? No uso de joias de ouro, na compostura dos vestimentos. Mas ele fala aqui, ó, mas aonde? No homem coberto, no homem interior do tabernáculo, lá dentro. Aonde por fora quem olha não está vendo beleza, mas por dentro tem uma beleza maravilhosa. Ele está dizendo que nós que fomos chamados, nós que somos salvos, a beleza interior não pode ser menor do que a exterior. Entendeu? Nós podemos cuidar do lado de fora, sim, né? Ficar bonito, né, Milton? Perfumado. Eu esqueci de passar perfume hoje. A gente tem que ter essas coisas também. Mas, irmão, nós não podemos viver por essas coisas. Essas coisas não podem ser aquilo que mais nos puxa, mais nos atrai. Não pode, né? Mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. E aqui ele vai falando outras coisas mais. Então ele está mostrando que é no interior. É ali que faz a diferença. Não adianta você falar, irmão, eu sou agora, irmão, eu abracei essa causa agora que menos é mais. Irmão, não é isso. Menos é mais tem que ser primeiro no coração. Não pode ser ideologia nem filosofia. Tem que ser no coração. Se atingir o nosso coração, menos será mais. Mas se não atingir, aquele menos é mais é para aparecer. É para fazer gracinha. Entendeu? Então aqui, como viver então no Espírito? Que é a grande pergunta que nós temos. Tudo isso, tá bom. Como então é viver no Espírito? Irmãos, olha, vamos pegar um texto aqui que está em João 4:24. Tá bom? Olha, irmãos, viver no Espírito é estar, presta atenção, viver no Espírito é estar no Santo dos Santos. Tá? Viver no Espírito é estar lá. É estar lá. Não é um estado emocional. Viver no Espírito não é uma questão de emoção. É uma questão de estar lá no Santo dos Santos. Irmão, viver no Espírito não é uma sensação mística. É uma posição espiritual em Cristo Jesus. Viver no Espírito é uma posição, é estar em Cristo. Irmãos, é uma condição de comunhão. Comunhão parte do princípio com Deus, com seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Comunhão parte disso aí, do lugar do Santo do Santo. É estar lá. Viver no Espírito é estar lá. Lembra? Em 1 João 4:24. Deus é Espírito. E agora ele vai explicar. Importa que os que o adorem aonde? É lá. É estar lá. Não é sentir emoções, é estar lá. Estando lá, você pode ter emoções governadas pelo Senhor. Mas não parte da alma, parte do Espírito. É estar no Espírito. É estar naquele trono. Estar em Cristo. Não é sentir. Entendeu? Olha, significa viver voltado para Deus. No nosso homem interior, onde o Espírito Santo de Deus habita. Vamos ler ainda 1 Coríntios 6,17, que diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E aonde que o Senhor estava? No Santo dos Santos. Então, é estar lá, é estar sentado com Cristo, não está baseado nas nossas emoções. Ser espiritual não é ser almático. Romanos 8, versículo 9, viu que esse capítulo de Romanos tem muita coisa, né? Dá uma lida nele depois. Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis aonde?
Bota o versículo, Duda. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne. Onde é que nós temos que estar? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito habita, nós temos que estar no Espírito. Nós não podemos estar na alma nem na carne. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem, não é dele. Que o que é dele tem o Espírito. E ele sabe que é seu Pai. E ele tem que viver naquele lugar com ele, lá no trono. Não é lá que Jesus nos colocou? Sentado com ele, no trono? Então é assim. Irmãos, então como saber, né, se estamos no Espírito? Às vezes a gente tem essas dúvidas, né? Como é que eu vou saber então se eu estou no Espírito? Vamos para os versículos. Em Romanos 8, 16, né? Sinais práticos e frutos visíveis de que acompanham a vida de quem anda no Espírito. Olha aqui, nesse versículo de Romanos 8, 16, fala do testemunho interior de comunhão com Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza. Isso quem vai dar para nós não é a nossa alma, é o nosso Espírito. Olha, Romanos 8, versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, tadinha, ela não sabe fazer outra coisa. A carne só puxa para a morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Então, irmão, se tem vida e paz, tem Espírito. Está vivendo no Espírito. Quer ver mais? Irmão, se há confusão, ansiedade e agitação, normalmente nós estamos voltados para a carne e para a alma. Não é pelo Espírito. Porque no Espírito, ele lança fora todo medo. Nós podemos receber flechadas para poder ficar ansiosos. E nós podemos receber flechadas para ficar ansiosos. Mas a Bíblia fala assim, ó, lancemos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem dito, né, que vai cuidar de cada um de nós. Irmãos, a vida do cristão não pode ser pautada por aquilo que não é do Espírito. E se nós estamos experimentando no nosso viver coisas diferentes, temos que voltar para o Senhor. Senhor, olha aqui, eu sou teu filho, mas estou com um problema nisso aqui, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a aprender a confiar. A aprender a confiar, né? Ou, vai com Deus, mas fica olhando se foi, se voltou, se chegou, se não sei o que lá, fica aquela ansiedade, aquele trem que não para, sabe? O que você veio fazer aqui? Uma vez, cadê? A Marta não está aqui não. Ah, está ali. Uma vez, Renan foi para a escolinha, primeiro dia de aula, não foi, amor? Pequenininho. Sabe o que ela fez? Botou ele na escolinha e foi para a janela escondido olhar para ver se ele estava bem. Então, assim, essa é uma figura que nós fazemos de ficar desconfiados. A gente crê, mas não confia. Fica desconfiado. Irmão, nós temos que aprender, sabe? A confiar, a descansar no Senhor, a orar, a pedir. Ele fala que quando a gente ora, pede e crê, acontece. Mas ele fala, se a gente não crê, não vai fazer nada. A fé não operou, né? Então, a obediência, a fruto espiritual, conforme está escrito em Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai, está vendo? No Espírito, você está, nós estamos, nós andamos no Espírito. O Espírito é um negócio que envolve a gente e agora não tem mais como sair. Não é questão da gente ficar no nível das emoções. Então ele diz assim: andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem anda em Espírito, o desejo da carne fica fraco. Fica fraco. A gente andando no Espírito, dó, quem é Ele? Você está entendendo? Mas não é por mim, é porque eu agora estou andando no Espírito. E eu andar no Espírito, eu andar com o Senhor, isso gera confiança, isso gera tranquilidade, isso gera segurança. E aí, irmão, eu não vou dar voz para a minha carne,
para a minha alma, porque agora eu estou andando naquele lugar santo. Então ele diz assim, versículo seguindo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. Pensai nas coisas do alto, e por aí vai. Irmãos, se esses frutos não forem encontrados em nós, nós temos que tomar cuidado e olhar para ver o que está acontecendo. Porque é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Gritaria, ira, contenda, maldição, não sei o que lá, isso não é fruto do Espírito. Isso não é fruto do Espírito. Se a gente for apanhado, surpreendido com essas manifestações em nós, irmão, tem que falar assim, calma, eu não sou desse mundo não. Eu não sou desse mundo não, eu sou do céu. Essas coisas não tem que habitar em mim não. Senhor, me ajuda, me socorre. Olha o que eu estou manifestando. Entendeu, irmãos? Então, é uma grande advertência para nós. A gente vê os frutos do Espírito. E aquilo que não condizer com os frutos do Espírito, não é de Deus. E aí nós temos que pegar, joga para trás. Não quero mais isso na minha vida. Faz o exercício. Primeira vez vai ser difícil, segunda vez também, mas lá para a quarta vez já está bem mais fácil. Daqui a pouco você nem lembra mais. Não é porque você é forte, é porque você está fazendo um exercício da fé, de usar o Espírito Santo para ele nos governar. Tá bom? Então, irmão, estar no Espírito resulta em fruto. É perceptível nas nossas atitudes, não apenas nas nossas palavras. Nós passamos a agir. A Bíblia diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. A gente pensa dos outros do que está cheio aqui dentro. Então nós temos que transformar para ser celestial. Temos que dar nossa parcela de contribuição no processo de santificação da nossa alma hoje, para a gente trazer o céu para essa terra. E finalizando, Romanos 8, versículo 5, e diz assim, os que são segundo o Espírito, pensam nas coisas do Espírito. Os que são segundo o Espírito, pensam nas coisas do Espírito. Irmãos, nós somos espirituais agora. Nós não somos mais carnais. Mas a carne, ela não vai querer perder. Ela vai insistir contra a gente. Mas, irmãos, somos espirituais. A Bíblia diz assim, olharam para ele e foram iluminados. Sabe? Paulo diz assim, eu não fui rebelde à visão celestial. Essas coisas têm que nortear o nosso olhar. Essas coisas têm que atrair o nosso coração. E quando a gente encontrar alguma coisa que não é espiritual, que a gente vá diante do Senhor e peça misericórdia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor complete em nós a Tua boa obra, que o Senhor nos instrua, Senhor, nos ajude. Senhor, queremos ser pessoas que manifestem o céu aqui na terra. Senhor, aonde o Senhor tem a primazia no nosso viver. Senhor, ajuda a mim, a cada um dos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a reter a Ti como nosso cabeça. Senhor, trazer o Senhor nas nossas vidas, no nosso andar, no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, na nossa casa, com nossos filhos, com os nossos pais. Nos ajuda a trazer o Senhor para as nossas relações. Senhor, a manifestar essa vida de comunhão, essa vida que só o Senhor tem. Nos ajuda em nós como os filhos do Senhor. Queremos, Senhor, manifestar na terra, Senhor, para que o Senhor seja agradado, para que o Senhor possa falar de cada um dos Teus filhos. Filho bendito, Filho amado, Senhor, em quem tem todo o meu prazer. Oh, Senhor, nos ajuda a ser encontrado em Cristo Jesus. Em nome do nosso amado Senhor, é que te pedimos. Amém.